para iniciar essa conversa aqui, a gente vai falar do autismo. Como vocês talvez saibam, e para quem não sabe, eu tenho o Raul, que é meu filho, né? Meu filho Raul, ele tem 3 anos agora, e desde os 6 meses eu percebi que ele era autista. Só que isso foi um caminho bastante penoso para mim, porque no primeiro momento muitas pessoas na minha volta não tinham essa noção do neurodesenvolvimento, não tinha noção dos marcos de desenvolvimento, e eu, por ser educador, por ser pedagogo, eu já tinha uma noção. E notando alguns sinais nele, assim, diferentes do que seria o típico, como a gente usa cientificamente falando, eu falei, o Raulzinho tá diferente do que precisava. E olha que interessante, muitas vezes as pessoas, quando percebem, notam diferenças nas crianças autistas, né, ou alguma divergência assim, o que acontece? Elas notam algum atraso ou alguma dificuldade. No caso do Raul foi diferente, e isso é importante citar, por quê? Porque às vezes pode acontecer de você notar um adiantamento, ou seja, uma coisa que está além do que deveria. O Raul na parte motora, o que é motor? Então, pegar, tocar, pular, saltar, ficar em pé. Então, motor seria isso, tá? O Raul, ele ficava já apoiado com os 2 pés de pezinho. Ele não ficava em pé sozinho ainda, porque a gente sabe que só depois dos 8, 9 meses que isso é possível, né? Mas com 6 meses o Raul já estava apoiadinho no bercinho dele lá, né? E aí uma coisa interessante, o Raul, ele gostava de ficar com a chupeta com uma cordinha, ele gostava de girar a chupeta. Então essa cena na minha cabeça ficou muito marcante. O Raul olhando pra TV, que passava uma musiquinha que ele gostava lá, e aí o Raul girava a chupeta na cordinha, ficava já de pezinho apoiado, tomando o TT assistindo a TV. Então você vê que isso é muito complexo para um bebê de 6, 7 meses fazer. E isso realmente me deu um alerta. Então, percebam, se você começa a notar algum alerta de muito adiantamento do que se é esperado, ou algum atraso, então você precisa já começar a investigar. Agora, o que é autismo? Como eu sei que esses sinais são do autismo ou não? Veja, nesse caso que eu citei agora há pouco, que o Raulzinho mostrava um marco motor à frente da sua idade, ou seja, o Raulzinho, com 6 meses, estava mostrando habilidades de uma criança de quase de um ano já, talvez. Então isso foi um pouco assustador. Então, o que é o autismo? O que eu tenho que prestar atenção? Então vamos lá. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Logo, se ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele vai comprometer algumas áreas. Então, lá no nosso cérebro na parte da comunicação, da interação social e da parte sensorial, quando se é autista, vão se apresentar alguns sintomas, algumas, talvez, às vezes, comorbidades e sinais. Esses sinais, eles estão descritos no que a gente chama de DSM-5, que é o Manual Mundial de Doenças e Transtornos Mentais. Então, lá está listado. Então, o que você tem que prestar atenção para entender sobre o autismo e as dificuldades que podem aparecer? 1. Comunicação. A criança não está dando sinais de fala no marco que ela deveria apresentar. Então, as primeiras palavras ali, as primeiras frases, com 1 ano ela já tem que estar falando bastante coisa, já tem que estar perguntando, já tem que estar falando frase. Se isso não está acontecendo, então já é um sinal de alerta. Que não significa que é autismo apenas, mas já é um sinal de alerta. Toda criança típica, ela vai apresentar a fala num tempo ali que está bonitinho, tem os marcos de desenvolvimento. E destes marcos de desenvolvimento, além do da fala, você tem um motor, que aí ele é um pouco mais extenso, que vai até os 14 anos, né? Que tem várias habilidades da parte da educação física que vão se aprimorando. Mas, por exemplo, andar até 1 ano e 4 meses, 5 meses já é o esperado, né? Se já está chegando 1 ano e 4 meses, já está ficando um pouco mais distante do que deveria, né? Porque as crianças entre 9, 1 ano e 2 meses têm que estar andando. Então, esse marco de desenvolvimento aqui, motor, já é outra coisa que tem que prestar atenção. Da comunicação tem a ver com a fala. Comunicação também tem a ver com, por exemplo, se a criança consegue te demonstrar alguma coisa que ela queira. Então você nota que a criança está sempre chorando, gritando e tal, e você não consegue entender, ela não consegue demonstrar. Já maiorzinha, perto de 1 ano, ela não consegue demonstrar, então ela também está com falha na comunicação. Porque além de não estar falando, ela não consegue passar a mensagem do que ela quer. Ela não consegue apontar, ela não consegue nem esticar a mão, demonstrar que ela quer pegar um ursinho, por exemplo, um brinquedo.
E a interação social, então pouco contato visual ou nenhum contato visual, né? E ainda na parte também motora, algumas crianças têm a parte sensorial tão comprometida. Então, o que é essa parte sensorial? Ela pode ter muita sensibilidade no tato, ela pode, às vezes, ter problema palativo, sentir muitos sabores, ou sentir de menos, sentir pouca dor ou muita dor para algumas coisas, cheiros, alguns ruídos ou todos os ruídos, às vezes o volume do ruído. Então, veja que é muito complexo. Então, ó, são 3 campos: comunicação, interação social e sensorial. E no sensorial, pode ter comprometimento motor. Então, algumas crianças que têm comprometimento motor, às vezes elas não conseguem nem sustentar, por exemplo, o pescocinho muito bem. Então, a gente vai conversar aqui para dar dicas para você que às vezes precisa delas, e alguns movimentos servem para todas as crianças, inclusive, mas que possa ajudar na educação e na motivação dos seus filhos o seu desenvolvimento. Notem que estimular e amar é o ponto principal da paternidade. Então você tem que estimular no campo sensorial, no campo da comunicação, no campo da interação social. Notando que a criança possa ter essas dificuldades, vai se tornar ainda mais importante todos esses estímulos. E é para isso que a gente vai dar alguns toques aqui, que a gente vai conversar um pouquinho e dar dicas para você do que você pode estar fazendo para ajudar o seu filho. Então, vamos lá? Fechar? Então, o que é autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Aonde vai ter indicativos de dificuldades ou de atrasos? Comunicação, portanto, na fala ou na tentativa de se comunicar, mesmo que por gestos. Segundo, interação social, que às vezes vai estar no olhar, então esse contato visual que não consegue manter, ou inclusive dificuldade de manter uma conversa, ou de manter uma comunicação, ou de fazer o que as outras pessoas e crianças estão fazendo. Um exemplo das crianças aí que é importante: todo mundo está brincando com alguma coisa e a criança autista normalmente ela está sentada ou só girando a rodinha de um objeto ou fazendo um movimento repetitivo. Ela não quer interagir com o ambiente, ela interage com as coisas diferente das outras do que é esperado. Então pega um carrinho, em vez de correr com o carrinho, põe de cabeça para baixo e roda. Isso é uma possibilidade. E aí, por fim, também tem a questão sensorial. E a sensorial vai envolver muitas coisas, porque tem a ver com a alimentação, que pode ter a seletividade. Então, alguns alimentos por textura, por cheiro, por a temperatura, pode causar muita dificuldade para uma pessoa autista. E aí depois, mais pra frente, a gente vai conversar e vai ver que às vezes o TDAH também pode ter algumas dessas questões. Mas então, pro autismo são essas 3: comunicação, interação social e sensorial. E lembrando, no sensorial pode afetar inclusive a parte motora. Beleza?